Salve, salve, galera do curso gratuito. Tu já pensou em resolver uma equação de segundo grau sem Bhaskara? E mais rápido do que Bhaskara, assim ó, muito rápido, para ganhar tempo nas provas, dá para fazer, olha só. Isso daqui é um trinômio. Mais do que isso, é um trinômio do quadrado perfeito. E isso significa que eu posso transformar essa expressão aqui nessa menorzinha aqui, ó. X mais 3, fecha parênteses ao quadrado, igual a zero. Eu posso passar o quadrado para o outro lado como raiz de zero é zero. Então vai ser x igual a menos 3 e acabou. Sem Bhaskara eu cheguei na solução. Vamos ver mais em detalhes nesse vídeo? Olha só que legal. Então, minha gente, em detalhes. Eu tenho aqui um trinômio. Por que que isso é um trinômio? Porque isso tem três termos, três coisas se somando. Ó. O x quadrado, o 8x e o 16. Coisas se somando ou se diminuindo a gente chama de termos. Tem três termos, é um trinômio. Tranquilo. E ele é do quadrado perfeito porque as pontas são quadradas. As pontas, quando eu coloco nessa ordem, a ordem que a gente está acostumado para a equação de segundo grau, né? Primeiro o x quadrado, depois o carinha com x e depois o carinha sozinho. Professor, as pontas são quadradas? Como assim? Esse cara tem uma raiz quadrada, né? Esse cara aqui tem uma raiz quadrada. 16 eu sei que tem a raiz quadrada, 16 é 4, né? Assim como no exemplo anterior a raiz quadrada de 9 era 3, aqui vai ser 4. E esse cara aqui também tem. Ô, professor, como assim? A raiz de x quadrado é x, é a raiz quadrada dele. Por quê? Porque x vezes x dá x quadrado. Não é essa a ideia? Não é 4 vezes 4 que dá 16? Então, x quadrado é um quadrado perfeito. A raiz dele, então, é x. Então, o que que eu faço? Eu trago aqui para o meio a raiz das pontas. Então, eu vou trazer aqui o x, que é a raiz desse, e a raiz desse, que é o 4. E vou devolver aqui no meio o sinal do termo do meio. Mais. Se fosse menos, eu desci um menos ali. Fecho parênteses e ao quadrado. Significa que se eu fizer a expansão disso, se eu quisesse fazer a propriedade distributiva de x mais 4 vezes x mais 4, eu voltaria ali para cima. Boto isso aqui igual a zero e eu posso finalizar igual eu finalizei ali o primeiro exemplo. Eu posso passar o quadrado, então, para o outro lado como raiz de zero, que é zero. Então, vou ter x mais 4 igual a zero. Logo, x é igual a menos 4, que é a solução. Tá, professor, legal. Você usou o quadrado... Você usou o 16, você usou a raiz do x quadrado, que é x, você usou o sinal desse, mas e o 8, professor? E o 8? Pois é, essa propriedade só dá certo se esse carinha aqui é o dobro do que tu achou aqui. E é, né? De fato é. No outro exemplo ali também era. Ele tinha dado 3 e o do meio era 6. Então fechou. Ah, professor, mas eu não gostei. É um caso muito específico. Não, isso é frequente. Equações do segundo grau frequentemente são quadrados perfeitos. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Você está lá fazendo sua provinha e contexto vai, contexto vem, e você se depara com a equação do segundo grau desse tamanho. Você olha que o b é menos 48 e já dá um nervoso de pensar que no Bhaskara você tem que fazer b ao quadrado menos 4 vezes a... Oh, meu Deus! Então, tem uma solução melhor para isso. Você pode identificar que isso é um trinômio do quadrado perfeito. Ah, professor, mas tu disse que as pontas tinham que ser quadradas. 288 não tem raiz exata. 2x quadrado, muito menos, porque quer ter uma raiz de 2, como é que vai ser? Pois é, aqui tem um passo a mais para a gente conseguir chegar no nosso quadrado perfeito. Mas dá para fazer, olha só. Os termos aqui são todos pares. E aqui, inclusive, o zero é par também. Então, por que não, na equação, eu dividir os dois lados por 2? Eu posso dividir todo mundo por 2 aqui. Pegar metade de cada um, ó. Metade de 2x quadrado, x quadrado. Metade de menos 48, menos 24x. Metade de 288 é 144. Metade de 0 é 0. Agora eu estou identificando um trinômio do quadrado perfeito. Detectou o trinômio do quadrado perfeito, é rapidinho para terminar agora. Ó. É a raiz de um, a raiz do outro, confere se é o dobro do meio, devolve o sinal ali e já era. Ó. Vou tirar a raiz desse é x, a raiz de 144 é 12. Qual o sinal que eu coloco no meio? O menos. Fecho parênteses e boto ao quadrado igual a zero. A raiz de 0 é 0, o menos 12 vai para o outro lado como mais 12, então a resposta é 12. 12 é a raiz dessa equação de segundo grau, muito mais veloz se nós fôssemos fazer aqui Bhaskara agora para isso daqui, né? Chegamos ali rapidinho através do truque do trinômio do quadrado perfeito. E você deve estar se perguntando agora, pô, professor, mas uma equação de segundo grau não devia ter duas respostas, não devia ter duas raízes? Pois é, quando ela é um trinômio do quadrado perfeito, não, ela tem uma só. Mesmo que você fizesse por Bhaskara, você ia achar delta igual a zero, então ia acabar chegando numa resposta única. Beleza, mas tem mais ainda nessa aula. Trinômio tem mais truque.
Vamos lá, olha só o nosso próximo truque. O nosso próximo truque algébrico agora não é o quadrado perfeito, né? Não tem as pontas quadradas, porém ele é um trinômio de segundo grau. Ainda dá para fazer alguma coisa se a gente não quiser passar pelo Bhaskara, né? As pontas aqui, elas são suspeitas. Esse aqui tem raiz quadrada, mas o 12 não dá, né? 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Só que esse 12, digamos, se ele tivesse raiz quadrada, a coisa mais próxima de números inteiros seria, tem que ser dois números iguais, né? Seria 3 vezes 4, que está pertinho, né? 3 vezes 4, o 3 está próximo do 4, então será que dois parênteses, um parênteses e outro, um com 3 e o outro com 4 daria certo? E se eu colocasse aqui x com o sinal do meio, né, mais, e aqui x mais igual a zero, será que isso daqui solucionaria a minha equação? E a resposta é que sim, né? Ah, professor, mas tu vai chutar assim dois números perto? Não, eu tô vendo dois números que fatorados, ou seja, que o produto dá esse, e que a soma dá o termo do meio. Se a soma dá o termo do meio, então significa que essa fatoração aqui desse polinômio é legítima, desse trinômio, é legítima, tá? 3 vezes 4 é 12 e 3 mais 4 é 7. E as soluções, lembra que a gente passava para o outro lado, diminuindo? Pois é, as soluções aqui vão ser x igual a menos 3 e x igual a menos 4. Então a gente consegue chegar aí na solução também. Claro, é um truque meio difícil de sacar, mas com mais um exemplo a gente pega o jeito dele, olha só. Mais uma vez você está fazendo sua provinha na paz, de repente você se depara no meio de uma questão com uma equação de segundo grau dessa. Já dá um pavor pensar ali em elevar o 130 ao quadrado. Pois é, porque não é a ideia você elevar o 130 ao quadrado. Estão te testando se você conhece os truques dos trinômios, né? Então uma ideia aqui primeiro é dividir todo mundo por 2, afinal todo mundo é par de novo. Mas melhor do que isso, dá para dividir todo mundo por 10, né? Todo mundo termina com 0 aqui, ó, inclusive o próprio 0. Então todo mundo dá para dividir por 10, chegando em valores inteiros, ó. 10x² dividido por 10 é x². Menos 130x vai ser menos 13x. 400 dividido por 10 vai ser 40. E agora eu me deparo com a tristeza de que isso não é um quadrado perfeito. Se desse um 49 ali, a gente já estava fazendo ali a fatoração do quadrado perfeito. Mas talvez isso ainda seja resolvível pelo trinômio do segundo grau, né? Eu tenho que pensar em dois números que multiplicados dão 40 e que somados ali dão 13. Né? Então, pô, para dar 40, 10 vezes 4, somou, deu 13? Não, deu 14. O que mais que dá para dar 40? Deixa eu ver, 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40 também, né? E 5 mais 8 é 13? 5 mais 8 é 13. Então, sim, isso aqui dá para fatorar em dois parênteses, com o sinal do meio. Um vai ser 5, o outro vai ser 8. Eu boto x e x e boto igual a 0. Perfeitamente, então minhas soluções vão ser, lembrando que ele passaria para o outro lado, 5, né? Então é x igual a 5 positivo, uma opção de resposta, e a outra opção é que x seja 8. 5 e 8 são as raízes desse polinômio imenso aqui. Então olha só, em 3 linhas você ganhou muito tempo e resolveu sua prova. Pô, deixa o like aí então, a gente espera que tenham gostado do vídeo, comente, compartilhe aí com seus amigos esses truques incríveis para ganhar tempo, e muito obrigado!